Olá pessoal, tudo jóia? Bom, vou responder aqui a mais perguntas e está acabando a lista de perguntas finalmente. Eu acredito aí que em breve a listinha encerre. Se alguém quiser deixar mais alguma coisa aqui dentro do que a gente está praticando e fazendo junto, fiquem à vontade, tá bom? A maior parte dos vídeos que eu posto é para grupos de estudos, para o pessoal que gosta dessa parte interna. Então o assunto de hoje também tem a ver com isso. Vou tentar explanar de uma maneira bem resumida, tentar dentro do possível. Mas quando a gente começa a falar dessa parte instintiva do corpo, principalmente a nível sexual, isso tem muitas formas de traduzir. Então a pergunta em relação à questão de instinto sexual é a mesma coisa que instinto alimentar. Eu vou tentar responder duas perguntas de uma mesma forma, com sentidos distintos. Quando a pessoa está com instinto sexual ou com instinto alimentar descontrolado, é sinal que ela tem um trauma interno, seja dessa vida, de outras, não importa aí a forma como a pessoa gosta de interpretar. Mas existe um trauma energético que vai sobrecarregar o plexo solar, vai sobrecarregar a base do corpo, assim como a parte genital e a energia de enraizamento, que é a energia da própria terra, né? Então, normalmente isso daí é o pessoal que desvirtuou algumas coisinhas e não há mal nisso. Tem a ver com conversões de energia que a gente não é ensinado ao longo do tempo. E, infelizmente, como a maior parte das pessoas nascem sem memória disso, tem que aprender de alguma forma. Então, ninguém é mal ou bom por causa disso. O pessoal costuma se colocar um peso e uma culpa muito grande em cima do que não tem. Porque se você não aprendeu, você não tem culpa sobre isso. Mas a partir do momento que sabe que existe, então aí sim existe uma certa responsabilidade e um peso. Não porque isso se torna melhor ou pior. Porque conforme a gente vai refinando e sutilizando a energia do corpo, em todos os níveis possíveis, não só a nível físico, não é que o peso aumenta no sentido ruim, é que a nossa responsabilidade para com o nosso corpo e para com as pessoas que fazem parte da gente, porque não existe uma desconexão a nível energético, né? Então tudo e todas as coisas fazem parte da gente, isso não é utopia, isso tem a ver com o próprio senso de unidade das coisas, de princípio básico de ressonância, né? Que unifica todas as coisas em um centro único. Então, que é a própria expansão da fonte, do tal, de Deus. Aí o nome do jeito que cada um entende. Mas quando a gente traz isso para o plano manifesto mais denso, que aí é onde pesa um pouquinho para a maioria, e a gente começa a falar disso, quando a matéria chega ao ponto manifesto denso, ela precisa de uma estrutura universal que sustente isso. Que existe realmente seres ou estruturas antigas, seres antigos, né, divindades antigas, que sustentam toda a parte manifesta do universo, até trazer a forma ectoplasmática que forma o corpo astral. Isso lembrando pelos estudos espiritualistas antigos, independente de vertente, aí cada um estuda de um jeito. A gente tem céus em cima e infernos embaixo. Isso tem a ver com polaridade de energia pelo universo, que é a dualidade extrema em relação ao próprio centro de energia. Então é como se fosse uma onda sonora, que a gente tem a crista, o meio e o vale, né? Como se fosse uma ondinha. E isso é de uma forma espiralada, não é de uma forma ondulada simples, bidimensional. Então quando a gente pensa isso de uma forma de espiral, quer dizer que em torno da própria fonte, do próprio centro, que coexiste em si mesmo, então como dizia Lao Tse, e eu não me atrevo a ir ao contrário, o tal pode ser dito não é o verdadeiro tal, então longe de mim querer explicar isso, mas a manifestação do Yin Yang, ou sombras e luz, ou terra e céu, aí a forma de interpretar muda muito. Ou a trindade, né, a mesma coisa, que existe o vácuo, a vacuidade. Então quando a gente traz isso para a parte instintiva, é a parte mais matéria-matéria, não há mal nisso. Um animal é instintivo, quando o leão caça uma gazela, estrangula, espera ela acabar de respirar, dá o último suspirinho, depois arranca as entranhas e come tudo. Isso é instinto puro, não é mal nisso. O problema é quando a gente começa a usar a parte senciente, que é a faculdade humana ou de alguns outros seres, que conseguem pensar não só de uma forma instintiva. Existem outras conexões cerebrais, então o cérebro ele pega e cria conexões no plano que não é dimensional físico humano. Isso, de novo, não sou cientista, estou explicando para quem estuda metafísica e alquimia interna,
yoga, qigong, essas coisas. Então, quando a gente começa a pensar isso na parte interior, essa contraparte energética tem uma parte instintiva para sobreviver na matéria em níveis muito densos. Então, quando esse instinto muito denso prevalece por muito tempo, ele vai somatizando isso nos corpos conforme o plano de manifestação, até o ponto, de novo, que ele volte a se harmonizar e volte com um ciclo mais sutil em relação a si mesmo. Então, é a própria energia da mesma divindade passando por N experimentações, experiências, desde planos angelicais, sutis, lindos e maravilhosos, ilhas paradisíacas, até planos abismais ou muito densos. Ah, mas por que isso tudo existe? Aí vocês vão precisar de aprender a subir energia e entender por conta própria. Isso tudo é criado por uma questão de ressonância coletiva, vamos dizer assim. Então, quanto mais os sentimentos, quanto mais a vibração e a intenção das pessoas se conecta a uma parte cristalizada do que elas são, isso chega ao ponto de manifestação física. Então, tudo que acontece no mundo físico tem a ver com a coletividade, não só a nível humano físico. Por exemplo, na Terra a gente tem aí cerca de 7 a 9 bilhões de pessoas físicas, independente de censo. E a nível astral aí por volta de 35 a 50 bilhões. Então, a nível físico e manifesto da Terra, do que é plano físico e astral, é muita alma aqui acoplada a esse centro gravitacional, que se estende para além da Lua, né? Então, isso daí a gente já explicou por estudos antigos, já deixei em vídeos anteriores. Isso é para quem estuda mesmo, sabe que a Lua está aqui para sustentar a gravidade da Terra, e a própria gravidade da Terra se estende além da Lua, em aspecto minimizado em relação ao que a gente entende como centro gravitacional atmosférico daqui. Isso daí a gente trazendo para o plano astral fica bem simples de entender isso olhando de cima para baixo. Então, quando a gente percebe a cúpula que envolve, ou barreira de frequência, a coisa toda, olhando aí a partir de um corpo um pouco mais sutil, percebe que é uma bolha ilusória que na verdade prende a consciência pela própria prisão instintiva. Então, quando a gente tem o instinto de comer demais, o que acontece com o corpo? Desequilibra a energia de tudo, que é como se uma grande estrela começasse a comer a si mesma. Porque o nosso corpo físico, ele advém de um plano que não é físico. Então, todos os átomos, células, órgãos, devas, tudo que sustenta o nosso corpo, não só a nível físico, é também Deus, assim como a gente. E aí que mora o senso de responsabilidade e fraternidade. Não pode ser da boca para fora, tem que ser para dentro também. Então, óbvio que a gente está num mundo de competição, e no mundo a gente não aprende sobre essas coisas, ou pelo menos nem pensa nisso, porque não é costumeiro, não faz parte da nossa rotina. Mas a gente tem que parar para pensar também. Qualquer instinto que gere uma rotina, um padrão mental, que a mente já repetiu várias vezes, é uma repetidora de informações. Ela repete padrões, ela fica repetindo padrões o tempo todo. E se o seu padrão é comer como uma válvula de escape instintiva, podem perceber que a pessoa que ama comer nesse ponto de prazer extremo, ela está comendo, ela nem está ali. Ela está num prazer completo, instintivo puro. Como se fosse um animal comendo instintivamente. Não tem mal nisso. Prazeroso totalmente, como se fizesse um sexo com uma pessoa. São instintos de prazer que o cérebro desenvolve para compensar algo que está falho. E isso vale para a parte sexual da mesma forma. Quando a pessoa está naquele instinto que precisa de sexo o tempo todo, já foi dominada pelo sexo. É por isso que a questão não é dominância. A energia não gosta de ser dominada, eu vou repetir isso sempre. Ela gosta de ser conduzida. Então, quando a gente aprende a conduzir a energia do nosso corpo, do nosso microcosmo, do universo interno, automaticamente o universo externo também responde a isso. Porque toda parte externa manifesta, depende do imanifesto que é interno. Macro, microcosmo e unificação. Então, acho que deu para responder por cima essa questão, mas tendo mais dúvida a gente vai conversando, tá bom? Um abraço, tudo de bom.